Olá, você que fez a avaliação parcial de Química do oitavo ano, vamos então à correção. Para você que sentiu alguma dificuldade ou não conseguiu compreender alguma questão, o momento de tirar dúvida é este. A prova de Química, pronto, era a partir da questão 16, do item 16. Para se obter água pura a partir do mar, o processo mais indicado seria: primeiro pensemos, água do mar é uma substância ou é uma mistura? Óbvio que uma mistura, água mais sal, tá? Então, o processo mais apropriado, mais indicado para se separar a água do sal é uma destilação, né? Uma destilação. Caso você não quisesse fazer uma destilação, não quisesse fazer esse aquecimento que provocasse a evaporação da água, você poderia simplesmente usar uma evaporação simples, ou seja, esperar por um aquecimento natural, através dos raios solares, e dessa forma a água evaporaria e ficaria, então, o sal. Portanto, ou destilação ou evaporação. Gabarito era a letra D. A questão 17, água e açúcar formam uma. Alguém tem dúvida? Água e açúcar, nós temos uma mistura de que tipo? Homogênea. Por que é homogênea? Porque nós não distinguimos um do outro. Água e açúcar, o açúcar dissolvido na água, forma um único aspecto visível, ou seja, tem uma única fase. É uma mistura monofásica e do tipo homogênea. Lembrando também que toda mistura homogênea, os componentes são miscíveis, são misturados. Não dá para fazer a diferença entre um e outra. Nós podemos ainda chamar de solução, porque na realidade nós temos a água, que é o solvente, e no caso aqui o açúcar, que é o soluto. Então, o gabarito da questão 17, letra B. Questão 18. O aspirador de pó, através da sucção do ar, separa os componentes de uma mistura. Que tipo de mistura? Uma mistura heterogênea, sólido, gás. Por quê? Entendamos. Heterogênea porque nós distinguimos os componentes. No aspirador de pó, a gente vai perceber a poeira, né? A poeira juntamente com os gases, ou com o gás, que é o estado gasoso, tem uma redundância, mas é isso. E a poeira é a parte sólida, a parte que é considerada visível. Portanto, aí nós temos uma mistura do tipo heterogênea de um sólido mais gás. Já a questão 19, que falou o seguinte: a resistência de uma chave está no fato de ser produzida a partir de uma liga metálica de ferro, cobre e zinco. As chaves de abrir casa, fechadura, etc. Ela é formada de ferro, cobre e zinco. Se quiséssemos separar esses componentes da liga, qual o processo mais apropriado? Pense, nós vamos ter que aquecer, nós vamos ter que arranjar uma forma de derreter esses metais. Um deles vai derreter primeiramente, aquele que tiver um ponto de fusão menor. Por isso, o processo apropriado para separar o ferro do cobre e do zinco vai ser uma fusão fracionada. Fusão não é exatamente a passagem do estado sólido para o estado líquido, então isso ocorre com o aumento de temperatura, com o aquecimento, e, consequentemente, quem tem um ponto de fusão menor vai sendo derretido, vai sendo liberado primeiramente. Ok? Letra A. Questão 20. Quando misturamos quantidades iguais, veja bem, quantidades iguais de água, álcool e óleo, o sistema obtido é formado por duas fases e três componentes. Pensemos. Veja bem, quantidades iguais de água, álcool e óleo. De cara, nós percebemos que o óleo não se mistura de jeito nenhum com a água. E o álcool, por sua vez, etanol, já acaba
se misturando, ele é miscível com a água. Na realidade, nós temos aí quantas fases? Nós temos duas fases, já que o álcool se misturou com a água, um aspecto visível, e o outro aspecto visível é o óleo. Portanto, duas fases, mas na realidade são três componentes: água, álcool e óleo. Gabarito, letra B. Questão 21. A melhor maneira de separar os três componentes de houve uma falhazinha aqui, de uma mistura de areia com solução aquosa de sal é, gabarito, letra A. A melhor maneira de separar três componentes: areia, água e sal. O que nós vamos fazer? Primeiramente, podemos usar um filtro. Quando se usa o filtro, eu vou estar separando a areia. O filtro vai reter a areia, vai escoar a água salgada. E depois podemos usar um destilador ou uma evaporação natural para separar o sal da água. Tá certo? Então, primeiro filtramos, depois destilamos. Gabarito, letra A. Questão 22. Observe a tabela e marque a sequência correta com os componentes de separação das misturas. Nós temos aqui areia mais pedacinhos de palha de aço, pedacinho de bombril, por exemplo, areia e bombril, ou pedacinhos de ferro. Segundo, nós temos café sendo coado, arroz mais feijão e a produção de sal nas salinas. Ele quer saber aqui quais os processos empregados para separar os componentes dessas misturas. Então, esses processos estão aqui indicados pelos pontos de interrogação. O gabarito está na letra B. Vamos imaginar aqui, areia e pedacinhos de ferro. Vamos usar o quê? Uma separação magnética, uma imantação. Vamos usar um ímã para atrair o componente metálico e separando da areia. Depois, o café sendo coado, o nome já está bem claro, né? Filtração. Nós fazemos uma filtração em que o filtro retém a parte sólida, o pó de café, e deixa escoar a água preta, né? Da cor do café. Depois vem o arroz e o feijão. Processo mais simples, né? Um processo bem mecânico mesmo, é a catação. Manualmente, você vai retirando o feijão do arroz. E, por último, a produção de sal nas salinas é feita através de um processo natural chamado evaporação. Os raios solares aquecem a mistura de água salgada, leva a água e fica o sal. Já pensou se nessa evaporação o sal fosse junto com a água? Nós teríamos chuva salgada, né? E não é bem isso que ocorre. Tá certo? Então, o gabarito aqui foi a letra B. Questão 23. Processo que utiliza um forte jato de ar para separar componentes menos densos da mistura, os mais leves. É a ventilação. Tá? O vento, né, uma corrente de ar, acaba levando o menos denso, o mais leve de uma mistura. Tá? Sem muitos comentários, letra C. Questão 24. Associe os métodos de separação com os seus respectivos tipos de mistura. Nós temos aqui 1, decantação, 2, destilação simples, 3, destilação fracionada e 4, filtração. Aí temos as misturas homogênea sólido-líquido, homogênea líquido-líquido, homogênea líquido-líquido e heterogênea sólido-líquido. O gabarito dessa questão era letra B. Vamos analisar. Homogênea, sólido, líquido. É o 2. O que é que nós temos no 2? Uma destilação simples. Pensemos, destilação simples. Nós vamos usar essa destilação simples para separar os componentes de uma mistura homogênea, sólido, líquido. Pode ser a mistura água e sal. Usamos uma destilação simples
em que promove o aquecimento e a água dessa forma vai sendo evaporada, entra em estado de ebulição, né? Vai se separando então do sal. Posterior, nós temos, segundo parênteses, o número 1. O que é o número 1? A decantação. É um processo para separar uma mistura heterogênea do tipo líquido, água e óleo, por exemplo. Água e óleo. Você deu uma chacoalhada, uma sacudida numa mistura de água com óleo, você deixa em repouso por alguns instantes. O que vai acontecer? A água vai depositar na parte baixa e o óleo vai flutuar. Certo? Então, foi o número 1. Por exemplo, também água barrenta. Você deixa a água em repouso, o barro vai depositar no fundo do recipiente. É verdade? E a água vai para a parte superior. Então, aí temos água barrenta, uma mistura heterogênea do tipo... Aliás, eu cometi uma gafe aqui. No caso 1, decantação não é líquido, no caso a água barrenta. Seria o exemplo mais lógico mesmo, a água e o óleo. Tá bem? Perdão aí pela falha. O terceiro parênteses, você teria que ter preenchido com o número 3. A destilação fracionada é homogênea do tipo líquido. Destilação fracionada. Alguns componentes do petróleo, por exemplo, gasolina, óleo diesel, querosene, eles acabam representando uma mistura homogênea, um único aspecto visível, formado por vários líquidos. Então, usa-se uma destilação fracionada, em que, pelo aquecimento, quem tem um ponto de ebulição menor acaba se separando primeiramente. Portanto, número 3 no terceiro parêntese. E, finalmente, temos a mistura heterogênea sólido-líquido. Agora vem a água barrenta. Tá? Qual é o processo utilizado? Número 4, a filtração. Tá? Por um filtro, água barrenta, pó de café com água, certo? É uma mistura heterogênea do tipo sólido-líquido. Então, usou-se uma filtração. Portanto, alternativa B, a verdadeira, o quesito verdadeiro. Questão 25. Um exemplo de substância simples sem muitos comentários, O2, o gás oxigênio. Por que é simples? Porque nós temos aqui a junção de dois átomos, de dois elementos do mesmo tipo, oxigênio e oxigênio, formando a substância O2, gás oxigênio. Ok? A letra B, HCl, ácido clorídrico, não é. Repare que eu tenho hidrogênio e cloro, dois elementos químicos diferentes. O ácido sulfídrico também não, muito menos o hidreto de fósforo. Tem fósforo e tem hidrogênio, são átomos diferentes. Questão 26. Considere que uma mistura formada por água, óleo de soja, cloreto de sódio, sal, né? E areia seja agitada vigorosamente em um recipiente fechado. A sequência correta de métodos capazes de separar cada substância dessa mistura é... Vamos lá. Primeiro, vamos fazer uma filtração. Primeiro, vamos imaginar o que é que nós temos dessa mistura. Água, óleo, que não se misturam de jeito nenhum, né? Cloreto de sódio, que é sal, e areia. Primeiro, vamos retirar quem? O óleo, a água, o sal ou a areia? Óbvio que a areia, através de um filtro. O que resta? Você, quando retira a areia através do filtro, restou a água, restou o óleo e restou o sal. O que você pode fazer? Deixa em repouso. Faz-se uma decantação. O que acontece? A água salgada fica embaixo. O óleo fica em cima. Tá?
Então, foi uma decantação. Você pode virar um pouquinho o recipiente e retirar o óleo. Em seguida, vai tentar retirar o sal da água, usando o quê? Uma destilação simples ou uma evaporação. Aqui foi destilação simples, então tranquilo. A alternativa verdadeira era a letra B. Questão 27. Dentre as opções abaixo, assinale a que corresponde à sequência correta de procedimentos que devem ser adotados para separar os componentes de uma mistura de água, sal de cozinha, óleo comestível e pregos de ferro. Opa, apareceu agora pregos, né? Qual é a sequência mais apropriada? Primeiro, uma separação magnética. Usa um ímã, através do processo de imantação, nós vamos estar atraindo os pregos, separando os pregos, certo? Então, retirou os pregos, vai ficar o quê? Vai ficar o óleo, vai ficar o sal e vai ficar a água. Em seguida, pode-se usar uma decantação. Deixa em repouso. O que acontece? O óleo vai subir, vai ficar na parte superficial. Você pode virar um pouquinho ou usar um sifão para retirar o óleo da mistura água e sal. Posteriormente, usa-se a destilação simples ou a evaporação para retirar o sal da água. Tranquilo? Letra B era, portanto, o gabarito. Questão 28. Água mais gelo é considerado uma mistura? Não, não é uma mistura, porque o gelo também é água, tá? Nada de mistura. Será um sistema. É um sistema bifásico. Por que bifásico? Porque tem duas fases. Eu percebo perfeitamente quem é a água líquida e quem é o gelo, ok? Não confundir mistura com sistema, tá certo? Uma mistura pode ser considerada um sistema? Sim, mas nem todo sistema é considerado mistura. É o caso. Água e gelo é simplesmente um sistema bifásico. Não representa mistura, porque os dois aspectos visíveis indicam um só componente, água. A penúltima, né? A água destilada é um exemplo de composto químico. Por que não é substância simples? Porque são átomos diferentes que formam a água, o hidrogênio e o oxigênio, certo? Por que não é elemento químico? Porque é hidrogênio, aliás, são dois elementos químicos, hidrogênio e oxigênio. Então, só resta uma alternativa, é um composto químico, ou uma substância composta, poderíamos ainda dizer assim. Água destilada, mesmo desprovida de sais minerais, ela continua com a fórmula H2O, 2 átomos de hidrogênio, 1 de oxigênio. E a última questão. Assinale a alternativa correta. Qual dos métodos de separação seguintes se baseia na diferença de densidade? Um mais leve vai separado do outro, que é mais denso. Então, é a sedimentação. Pelo processo de sedimentação, o mais denso ele vai para o fundo do recipiente, e o mais leve flutua, fica na parte superior. Tranquilo? Então, gabarito, letra A. Ponto final aí, espero ter tirado as dúvidas, ter corrigido aí as suas dúvidas, tá bem? É isso aí. Assim foi a correção da nossa avaliação parcial de Química.